Maria acordava todos os dias às 4 da manhã no pequeno quartinho dos fundos da mansão onde trabalhava há 15 anos. O despertador nem precisava tocar mais, seu corpo já estava acostumado com essa rotina que começava antes mesmo do sol nascer. Ela se levantava em silêncio, fazia sua oração matinal de joelhos ao lado da cama estreita, e depois seguia pelos corredores escuros da casa dos Mendonça, uma das famílias mais ricas de São Paulo. Aos 52 anos, Maria havia dedicado metade de sua vida adulta cuidando daquela mansão de 2 andares, com 15 quartos, piscina, jardim imenso e uma garagem que cabia 6 carros importados. Ela conhecia cada canto daquela casa melhor que os próprios donos. Sabia onde ficava cada objeto, lembrava de todas as preferências da família, e havia se acostumado com a rotina de trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia, por um salário que mal dava para sustentar seu filho na periferia de São Paulo. Helena Mendonça, a patroa, era uma mulher de 50 anos que parecia ter nascido para mandar nas pessoas. Filha de uma família tradicional paulista, casada com um empresário bem-sucedido, mãe de 2 filhos que estudavam nas melhores escolas particulares da cidade, Helena vivia uma vida que muitos consideravam perfeita. Mas por trás de toda aquela riqueza e status social, havia uma mulher amarga, que parecia encontrar prazer em humilhar quem ela considerava inferior. E Maria, infelizmente, era o alvo preferido de sua crueldade diária. Maria, você deixou marca no espelho do meu banheiro de novo, dizia Helena todas as manhãs, mesmo quando o espelho estava completamente limpo. Gente como você nunca aprende mesmo a fazer as coisas direito. Essas palavras cortavam o coração de Maria como uma faca afiada, mas ela apenas abaixava a cabeça e respondia, desculpe, dona Helena. Vou limpar novamente. Maria pegava o pano e passava mais uma vez no espelho impecável, enquanto Helena observava com aquele sorriso cruel que Maria conhecia tão bem. As humilhações aconteciam várias vezes ao dia. Durante o café da manhã, Helena reclamava da temperatura do leite. Está frio demais. Você não consegue nem esquentar leite direito? Durante o almoço, criticava o modo como Maria arrumava a mesa. As taças estão tortas. Como você espera que eu receba minhas amigas com a mesa assim? À tarde, encontrava defeitos na limpeza dos quartos. Tem poeira embaixo da cama. Você não limpa direito porque não se importa com o trabalho. E à noite, sempre tinha algo para reclamar sobre o jantar ou sobre algum detalhe da casa. O pior eram as humilhações públicas. Quando Helena recebia suas amigas para o chá da tarde, ela fazia questão de chamar Maria na frente de todas para mostrar como era superior. Esta é a Maria, nossa doméstica, dizia, como se Maria fosse um objeto da casa. Coitada, não tem muito estudo, mas pelo menos é esforçada. As amigas de Helena riam e Maria sentia o rosto queimar de vergonha, mas continuava servindo o chá em silêncio, como se não tivesse ouvido nada. Você viu como ela não entende nem o que estamos falando, sussurrava Helena alto o suficiente para Maria ouvir. É por isso que essas pessoas ficam na posição delas. Não têm capacidade para mais nada. Mas o que mais machucava Maria eram os comentários sobre religião. Helena sabia que Maria era uma cristã dedicada e usava isso para feri-la ainda mais. Deus abençoa quem merece, Maria, dizia com aquele tom condescendente. Por isso algumas pessoas nascem em berços de ouro e outras para servir. É a vontade divina. Essas palavras cortavam o coração de Maria mais profundamente que qualquer outra humilhação, porque ela sabia que Helena estava distorcendo completamente o caráter de Deus que ela conhecia e amava. Maria tinha uma filha de 22 anos que estudava enfermagem e um filho de 18 que trabalhava em uma oficina mecânica. Eles sempre perguntavam por que ela não procurava outro emprego. Mãe,
Essa mulher te trata pior que um animal. Por que você não sai daí? Perguntava sua filha, Joana, sempre que via a mãe chegar em casa triste e cansada. Minha filha, Deus tem um propósito para mim naquela casa, respondia Maria, sem saber explicar muito bem o que sentia no coração. Eu oro por ela todos os dias, e um dia Deus vai tocar no coração da Dona Helena. Todas as noites, depois de chegar em sua casa simples na periferia, Maria se ajoelhava ao lado da cama e fazia uma oração que seus filhos não conseguiam entender. Senhor, abençoe a Dona Helena e toda a família dela. Toca no coração dela, porque só uma pessoa muito machucada consegue machucar tantos outros. Era uma oração que fazia há 15 anos, mesmo depois de cada humilhação, mesmo depois de cada palavra cruel que recebia durante o dia. Maria acreditava profundamente que Deus podia mudar qualquer coração, por mais duro que fosse. Seus vizinhos também não entendiam por que ela aguentava tanto. Maria, você é uma santa para aguentar essa mulher, diziam. Eu já teria mandado ela para o inferno há muito tempo. Mas Maria sempre respondia, não sou santa, não. Sou apenas uma pecadora que Jesus ensinou a perdoar. E era verdade. Maria havia aprendido na Bíblia que o perdão não era um sentimento, era uma escolha. E ela escolhia perdoar Helena todos os dias, mesmo quando era muito difícil. O que Helena não sabia era que Maria havia estudado enfermagem por 2 anos antes de engravidar e ter que parar para trabalhar. Maria entendia de sintomas, de doenças, de cuidados básicos de saúde. Mas nunca falava sobre isso, porque sabia que Helena zombaria de qualquer coisa que ela dissesse. Enfermagem? Você? Nem para limpar banheiro você presta direito, diria Helena se soubesse. Então Maria guardava esse conhecimento para si, usando apenas para cuidar da própria família quando alguém ficava doente. Em uma manhã de quinta-feira, 15 anos depois de começar a trabalhar na casa dos Mendonça, Maria chegou e percebeu que algo estava diferente. Helena não estava na cozinha reclamando do café, não estava gritando com ninguém, não havia saído do quarto ainda. Eram 8 da manhã e Helena sempre estava de pé às 7 para começar o dia criticando tudo e todos. Maria subiu as escadas silenciosamente e bateu na porta do quarto do casal. Dona Helena, está tudo bem? Perguntou com cuidado. Uma voz fraca respondeu de dentro do quarto, entre, Maria. Quando Maria abriu a porta, viu Helena deitada na cama, pálida como nunca havia visto antes, com olheiras profundas e uma expressão de dor no rosto. Estou com uma dor de cabeça terrível há 3 dias, disse Helena, sem aquele tom arrogante de sempre. E estou vomitando tudo que como. Maria observou Helena com olhos clínicos, notando os sintomas que conhecia bem demais. A palidez, a fraqueza, a perda de apetite, os vômitos constantes. Algo muito sério estava acontecendo, e Maria sentia no coração que sua vida naquela casa estava prestes a mudar para sempre. Mas o que ela não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. Maria da Conceição nasceu em uma família humilde no interior de Minas Gerais, filha de um lavrador e de uma costureira que criaram 7 filhos com muito amor, mas poucos recursos. Desde pequena, Maria sonhava em ser enfermeira. Ela cuidava dos irmãos menores quando ficavam doentes, ajudava a parteira da cidade nos partos difíceis, e sempre demonstrou um talento natural para cuidar das pessoas. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para fazer enfermagem em Belo Horizonte, e foi a primeira pessoa de sua família a entrar em uma faculdade. Maria estudava de dia e trabalhava de noite como faxineira em um hospital para se sustentar. Eram tempos difíceis, mas ela estava realizando seu sonho. No 2º ano da faculdade, Maria conheceu João,
um rapaz bom e trabalhador que trabalhava como pedreiro. Eles se apaixonaram, e Maria engravidou de Joana. Naquela época, era muito difícil para uma mulher solteira continuar estudando com um bebê, então Maria teve que trancar a faculdade. João assumiu a paternidade e se casaram em uma cerimônia simples. 2 anos depois, nasceu Miguel, e a família se mudou para São Paulo em busca de melhores oportunidades. João conseguiu trabalho na construção civil, e Maria começou a trabalhar como doméstica para ajudar no orçamento. Quando as crianças ainda eram pequenas, João morreu em um acidente de trabalho. Maria, aos 37 anos, se viu viúva com 2 filhos para criar sozinha. Foi nessa época que ela começou a trabalhar na casa dos Mendonça. Helena havia acabado de se casar e precisava de uma empregada fixa. Maria aceitou o emprego porque oferecia casa e comida, e ela poderia economizar quase todo o salário para a educação dos filhos. No começo, Helena não era tão cruel. Ela era apenas uma jovem mimada que nunca havia precisado cuidar de uma casa. Maria ensinou Helena muitas coisas sobre administração doméstica, culinária e organização. Mas com o passar dos anos, conforme Helena foi se acostumando com o status de mulher rica, sua arrogância foi crescendo. Ela começou a tratar Maria não como uma funcionária, mas como uma propriedade sua. A crueldade de Helena aumentou gradualmente, especialmente depois que ela se envolveu com um grupo de amigas ainda mais preconceituosas e elitistas. Helena Mendonça cresceu em uma família tradicional de São Paulo, onde o preconceito racial era mascarado por uma educação refinada. Seus pais sempre falaram sobre conhecer o lugar de cada um na sociedade e sobre manter as tradições familiares. Helena foi criada acreditando que algumas pessoas nasciam para mandar e outras para obedecer, e que isso era uma ordem natural das coisas. Ela nunca precisou trabalhar, nunca passou necessidade, nunca teve que lutar por nada na vida. Casou-se com Carlos Mendonça por interesse familiar, já que ele era herdeiro de uma empresa de construção civil bem-sucedida. O casamento de Helena não era feliz. Carlos era um homem bom, mas frio e distante, que passava a maior parte do tempo trabalhando. Helena se sentia solitária e frustrada, e acabou descontando essa amargura em quem estava mais próximo e mais vulnerável, Maria. Humilhar Maria se tornou uma forma distorcida de Helena se sentir poderosa e importante. Quando suas amigas elogiavam a organização de sua casa ou a qualidade de suas festas, Helena sentia orgulho, mas nunca reconhecia o trabalho de Maria. Maria nunca contou para Helena sobre seus 2 anos de enfermagem, porque tinha medo de que a patroa zombasse de suas aspirações. Quem você pensa que é para querer ser enfermeira? Imaginava Helena dizendo. Então Maria guardou esse sonho no coração, usando seus conhecimentos apenas para cuidar da própria família e de alguns vizinhos que procuravam sua ajuda quando estavam doentes. Joana, sua filha, herdou o interesse da mãe pela área da saúde e estava no último ano de enfermagem, realizando o sonho que Maria teve que abandonar. Durante todos esses anos, Maria desenvolveu uma força interior extraordinária. Ela aprendeu a separar sua identidade das palavras cruéis que ouvia todos os dias. Eu não sou o que ela diz que eu sou, Maria repetia para si mesma. Eu sou filha de Deus, e isso é mais importante que qualquer outra coisa. Essa convicção espiritual foi o que sustentou Maria durante os piores momentos de humilhação. Maria também desenvolveu uma capacidade incrível de perdoar rapidamente. Ela entendia que guardar mágoa só machucaria ela mesma, então escolhia perdoar Helena todos os dias, às vezes várias vezes por dia. Perdão não é para quem merece, Maria costumava dizer para seus filhos. Perdão é para quem perdoa. Liberta a gente da prisão da raiva. Era uma sabedoria que ela havia aprendido através da dor, mas que se tornou sua maior força.
O que mais doía em Maria era ver como Helena desperdiçava as bênçãos que tinha. Uma família linda, recursos financeiros, saúde, oportunidades de fazer o bem, e Helena usava tudo isso apenas para satisfazer seu orgulho e sua necessidade de se sentir superior. Maria orava constantemente para que Deus tocasse no coração de Helena, para que ela descobrisse a alegria de usar suas bênçãos para abençoar outros. Helena, por sua vez, nunca havia experimentado verdadeira adversidade. Ela não sabia como era lutar por alguma coisa, como era perder alguém importante, como era sentir medo real. Sua vida havia sido uma sequência de privilégios que ela considerava direitos naturais. Ela acreditava sinceramente que sua posição social era resultado de sua superioridade pessoal, e não de circunstâncias que estavam completamente fora de seu controle. Maria sabia que Helena nunca havia sido verdadeiramente amada. Carlos a respeitava, mas não demonstrava afeto. Os filhos a obedeciam, mas por medo, não por amor. As amigas a bajulavam por interesse. Maria, mesmo sendo constantemente humilhada, era talvez a única pessoa na vida de Helena que realmente se importava com ela como ser humano. E era exatamente essa capacidade de amar sem condições que faria toda a diferença quando a crise chegasse. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Durante a semana seguinte, o estado de Helena piorou drasticamente. Maria observava com preocupação crescente os sinais que Helena e a família pareciam ignorar ou minimizar. A palidez se intensificou, os vômitos se tornaram mais frequentes, e Helena perdeu tanto peso que suas roupas ficaram folgadas. Maria notou também que Helena estava evitando certos alimentos, parecia ter dor abdominal constante, e suas mãos tremiam ligeiramente quando ela achava que ninguém estava olhando. Dona Helena, a senhora não acha melhor procurar um médico? Sugeriu Maria com cuidado, enquanto arrumava o quarto. Esses sintomas já duram uma semana. Helena olhou com irritação, mas Maria percebeu que por trás da raiva havia medo. Você não tem que dar opinião médica, Maria. Você entende tanto de medicina quanto um macaco entende de matemática. As palavras eram cruéis como sempre, mas Maria ouviu a ansiedade na voz de Helena. Desculpe, Dona Helena. É só preocupação mesmo. Naquela noite, Maria ficou particularmente inquieta durante suas orações. Ela sentia uma urgência estranha no coração, como se Deus estivesse preparando algo importante. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas prepara meu coração para o que vem pela frente, orava. Se a Dona Helena está doente de verdade, usa minhas mãos para ajudar ela. E se essa doença for para ensinar alguma coisa para nós duas, que a gente aprenda sem sofrer mais que o necessário. No dia seguinte, Maria chegou ao trabalho e encontrou o Sr. Carlos na cozinha, algo muito raro. Ele estava fazendo café com mãos trêmulas, claramente preocupado. Bom dia, Sr. Carlos. Posso ajudar? Ofereceu Maria. Maria, a Helena passou a noite vomitando sangue, disse ele, sem conseguir esconder a ansiedade. Vou levá-la ao hospital agora. Maria sentiu o coração acelerar. Vômito com sangue era um sinal muito sério, especialmente combinado com todos os outros sintomas que ela havia observado. Senhor Carlos, posso sugerir que vocês procurem um gastroenterologista? Pelos sintomas que observei, pode ser algo no fígado ou no estômago, disse Maria, esquecendo momentaneamente sua posição de subordinada. Carlos a olhou surpreso. Você entende dessas coisas? Maria hesitou, mas decidiu ser honesta. Eu estudei enfermagem por 2 anos antes de casar. Nunca falei por quê. Porque a Helena faria pouco caso, completou Carlos,
demonstrando que entendia perfeitamente o temperamento da esposa. Obrigado pela sugestão, Maria. Vou mencionar isso para o médico. Enquanto Carlos levava Helena para o hospital, Maria ficou sozinha na casa grande, mas não conseguiu trabalhar normalmente. Ela estava inquieta, sentindo que algo muito importante estava acontecendo. Passou a manhã orando enquanto limpava, pedindo para Deus orientar os médicos e dar sabedoria para o diagnóstico correto. Senhor, eu não sei porquê, mas sinto que essa doença da dona Helena tem a ver comigo também. Mostra o que preciso fazer. Quando Carlos e Helena voltaram do hospital no final da tarde, os rostos de ambos estavam sombrios. Maria estava preparando o jantar quando ouviu Carlos falando ao telefone na sala. Os médicos pediram vários exames. Suspeitam de algo no fígado, mas ainda não têm certeza. Vamos ter que esperar os resultados por alguns dias. Maria sentiu o estômago se apertar. Problemas no fígado podiam ser muito sérios, especialmente com os sintomas que Helena estava apresentando. Naquela noite, Helena mal conseguiu jantar. Maria preparou uma sopa leve e levou para o quarto. Dona Helena, trouxe uma sopinha que é boa para o estômago, disse com carinho genuíno. Helena olhou para Maria de uma forma diferente, sem a arrogância habitual. Obrigada, Maria, disse simplesmente. Era a primeira vez em 15 anos que Helena agradecia Maria por alguma coisa sem sarcasmo ou ironia. Maria ficou tão surpresa que quase derrubou a bandeja. De nada, Dona Helena. Se precisar de alguma coisa durante a noite, pode me chamar. Helena assentiu, e Maria notou lágrimas nos olhos da patroa. Quando saiu do quarto, Maria se encostou na parede do corredor e respirou fundo. Alguma coisa estava mudando, e ela sentia que Deus estava começando a trabalhar de uma forma que ela ainda não compreendia completamente. Nos 3 dias seguintes, enquanto esperavam os resultados dos exames, uma dinâmica estranha se estabeleceu na casa. Helena estava mais quieta, menos agressiva. Ela ainda fazia algumas observações críticas sobre o trabalho de Maria, mas sem a venenosa habitual. Maria, por sua vez, estava mais atenta aos sinais e necessidades de Helena, usando discretamente seus conhecimentos de enfermagem para tornar a recuperação mais confortável. Maria, você pode fazer mais daquela sopa de legumes, pediu Helena na quarta-feira. É a única coisa que não me dá enjoo. Maria sorriu. Claro, Dona Helena. Vou fazer bem fresquinha. Enquanto cozinhava, Maria orava, Senhor, está acontecendo alguma coisa no coração dessa mulher. Não sei se é só o medo da doença ou se é o Senhor trabalhando, mas prepara meu coração para responder do jeito certo. Na quinta-feira, Carlos recebeu a ligação do hospital. Maria estava limpando a sala quando viu o rosto dele ficar cinza enquanto ouvia o médico. Entendo. Sim, nós vamos estar aí amanhã para conversar sobre as opções. Quando desligou, Carlos ficou parado por vários minutos, olhando para o nada. Maria se aproximou discretamente. Senhor Carlos, posso preparar um chá? O senhor parece que precisa. Carlos olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Maria, é câncer no fígado. Avançado. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Mesmo suspeitando que pudesse ser algo sério, ouvir a confirmação foi como um soco no estômago. Meu Deus, sussurrou. Os médicos deram quanto tempo? 6 meses, talvez menos, respondeu Carlos, a voz quebrando. Maria se sentou ao lado dele no sofá, esquecendo completamente as barreiras sociais que sempre existiram entre eles. Senhor Carlos, eu sinto muito. Muito mesmo. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir.
Ela ficou de joelhos ao lado da cama até às 3 da manhã, orando como nunca havia orado antes. Senhor, eu sei que a dona Helena me machucou muito durante todos esses anos, mas ela é sua filha também. Não deixe ela morrer sem conhecer o amor do Senhor. Se for para ela morrer mesmo, que pelo menos ela morra em paz contigo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela lutava entre seus sentimentos humanos de mágoa e sua convicção espiritual de amor incondicional. Senhor, eu entrego minha dor e meu perdão nas suas mãos. Se o Senhor quiser me usar para tocar no coração dela nestes últimos meses, eu estou disposta. Usa minhas mãos, usa minha vida, usa o que for preciso. Era uma oração perigosa, porque Maria estava literalmente se oferecendo para ser usada por Deus de qualquer forma que ele achasse necessária, mesmo que isso custasse caro para ela. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma paz estranha no coração. Ela sabia que algo havia mudado durante a noite de oração. Quando chegou ao trabalho, Helena ainda não havia sido informada sobre o diagnóstico. Carlos estava esperando o momento certo para contar. Maria preparou o café da manhã em silêncio, orando por sabedoria para os próximos momentos. Quando Carlos contou para Helena sobre o câncer, Maria estava na cozinha, mas ouviu o grito de desespero que ecoou por toda a casa. Era um som de dor pura, de medo absoluto, de uma pessoa que de repente se via face a face com sua própria mortalidade. Maria largou o que estava fazendo e subiu correndo as escadas. Encontrou Helena chorando nos braços de Carlos, completamente desolada. Dona Helena, disse Maria suavemente da porta do quarto. Helena olhou para ela através das lágrimas, e pela primeira vez em 15 anos, Maria viu vulnerabilidade total nos olhos de sua patroa. Posso ajudar em alguma coisa? Helena não respondeu, apenas continuou chorando. Mas ela não mandou Maria sair do quarto, o que já era um sinal de que algo fundamental havia mudado entre elas. Se você está sendo tocado por esta história de como Deus pode transformar os relacionamentos mais difíceis através das maiores crises, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Em Histórias de Luz, acreditamos que Deus escreve suas melhores histórias através das pessoas que escolhem amar mesmo quando é difícil. Inscreva-se em nosso canal para conhecer mais testemunhos reais de como o amor transforma vidas de maneiras surpreendentes. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando Maria decidiu fazer algo que mudaria tudo. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. Nos dias que se seguiram ao diagnóstico, Helena entrou em um estado de depressão profunda. Ela passava horas olhando para o teto, recusava-se a comer, e mal falava com alguém. Maria observava tudo isso com o coração apertado, vendo uma mulher que sempre pareceu inabalável se desfazendo completamente diante da realidade da morte. Era como se Helena estivesse experimentando pela primeira vez na vida o que significava não ter controle sobre alguma coisa importante. Dona Helena, trouxe um chá de camomila que ajuda com a ansiedade, disse Maria, entrando no quarto com uma bandeja. Helena estava deitada de lado, olhando pela janela sem ver nada. Para que serve chá agora, Maria? Para que serve qualquer coisa, respondeu Helena com uma voz vazia que Maria nunca havia ouvido antes. Eu vou morrer mesmo. Nada que eu faça vai mudar isso. Maria se aproximou e colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Dona Helena, ainda há tempo para muita coisa. Tempo para quê? Para sofrer? Para definhar até virar um esqueleto, Helena se virou para olhar Maria, e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Você não entende, Maria. Eu nunca precisei de nada na vida. Sempre tive tudo o que quis. E agora descubro que a única coisa que realmente importa é a única que o dinheiro não pode comprar.
Maria sentiu uma compaixão profunda subir em seu peito. Dona Helena, posso sentar aqui um pouquinho? Helena assentiu, surpresa com o pedido. Maria se sentou na cadeira ao lado da cama, algo que nunca havia feito em 15 anos de trabalho. Dona Helena, posso contar uma coisa para a senhora? Helena olhou para ela com curiosidade. Quando meu marido morreu no acidente, eu fiquei exatamente como a senhora está agora. Achei que minha vida havia acabado, que não tinha mais sentido viver. Helena prestou atenção pela primeira vez em dias. Como você conseguiu sair desse buraco? Eu descobri que a morte não é o fim de tudo, Dona Helena. Existe uma vida depois desta, e o que importa é como a gente vive enquanto está aqui. Maria falava com uma serenidade que impressionou Helena. Mas como você pode ter certeza disso? E se for tudo mentira? E se não houver nada depois da morte? Dona Helena, posso contar como eu descobri? Helena assentiu, curiosa apesar de seu desespero. Quando meu João morreu, eu fiquei com uma raiva terrível de Deus. Eu xinguei, gritei, questionei por que ele havia levado o pai dos meus filhos. Uma noite, eu estava chorando sozinha, e senti uma presença no quarto. Não vi nada, mas senti uma paz que não conseguia explicar. E uma voz no meu coração disse: eu não tirei seu marido de você. Eu o recebi em casa. Helena estava ouvindo cada palavra com atenção total. Você realmente acredita que ouviu a voz de Deus? Dona Helena, desde aquele dia eu nunca mais duvidei que existe um Deus que nos ama e que tem um plano para cada vida. Mesmo quando não entendemos esse plano. Maria pegou a mão de Helena, que não resistiu ao toque. E eu acredito que Deus tem um plano para a vida da senhora também, mesmo agora. Mas que plano pode ser esse? Morrer de câncer aos 50 anos? Helena estava começando a se abrir de uma forma que nunca havia feito com ninguém. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? A senhora já foi verdadeiramente feliz alguma vez na vida? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela ficou em silêncio por vários minutos, pensando. Eu sempre tive tudo o que quis, mas, feliz? Não sei se alguma vez fui realmente feliz. E por que a senhora acha que isso aconteceu? Maria estava conduzindo a conversa com uma sabedoria que parecia vir de uma fonte além dela mesma. Eu não sei. Talvez porque eu sempre soube que as pessoas só me procuravam pelo meu dinheiro. Até meu marido, nosso casamento foi mais um acordo familiar do que amor. Helena estava sendo mais honesta consigo mesma do que havia sido em anos. Eu sempre tive medo de que as pessoas descobrissem que por baixo de toda essa riqueza eu sou uma pessoa vazia. Maria sentiu o coração se apertar de compaixão. Dona Helena, a senhora não é vazia. A senhora só nunca aprendeu a amar e ser amada de verdade. Como você pode dizer isso, Maria? Eu tratei você como lixo durante 15 anos. Como você pode sentar aqui e me falar de amor? Helena estava começando a enfrentar a realidade de seu comportamento. Porque eu aprendi que todo mundo merece amor, Dona Helena. Até quem nos machuca. Maria olhou nos olhos de Helena com uma ternura que deixou a patroa sem palavras. E porque eu vejo que a senhora sempre foi uma pessoa ferida tentando esconder sua dor através da crueldade. Você me perdoa? Depois de tudo que eu fiz? Helena perguntou com uma voz pequena, como uma criança. Eu perdoei a senhora há muito tempo, Dona Helena. E Deus também quer perdoar. Maria estava falando com uma autoridade espiritual que nunca havia demonstrado antes. Mas a senhora precisa se perdoar também. E precisa aprender a perdoar quem a machucou antes de mim. Como assim?
Dona Helena, ninguém nasce cruel. Alguma coisa ou alguém ensinou a senhora a ser assim. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, e Maria pôde ver que ela estava revisitando memórias dolorosas. Minha mãe nunca me abraçou, disse Helena finalmente, com a voz quebrada. Ela dizia que demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Meu pai só falava comigo para me criticar. Eu cresci achando que amor era coisa de gente fraca. E agora a senhora está descobrindo que amor é a única coisa que realmente importa, respondeu Maria com suavidade. Maria, como eu faço para mudar? Como eu aprendo a amar depois de 50 anos sendo assim? Helena estava desesperada para encontrar uma resposta. Primeiro, a senhora precisa deixar Deus amá-la. Quando a gente sente o amor de Deus, fica mais fácil amar os outros. Mas Deus pode amar alguém como eu? Depois de tudo que fiz. Dona Helena, se Deus consegue me dar força para perdoar a senhora, imagine o quanto Ele ama a senhora. Naquele momento, algo mudou no rosto de Helena. Era como se uma luz tivesse se acendido em seus olhos. Maria, você pode me ensinar a orar? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de vulnerabilidade e esperança. Claro que posso, Dona Helena. Deus estava esperando a senhora perguntar. Maria segurou as duas mãos de Helena. Vamos começar pedindo para Deus mostrar para a senhora o quanto Ele a ama. Enquanto as duas mulheres oravam juntas pela primeira vez, Maria sentiu uma energia sobrenatural enchendo o quarto. Era como se anos de mágoa, ressentimento e dor estivessem sendo dissolvidos pelo poder do perdão e do amor genuíno. Helena chorou durante toda a oração, mas eram lágrimas de alívio, de libertação, de esperança renascendo em um coração que havia estado morto por décadas. Maria, eu sinto algo diferente aqui dentro, disse Helena, tocando o peito. É como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Isso é o amor de Deus chegando no coração da senhora, explicou Maria. Agora a senhora vai começar a ver a vida com outros olhos. E Maria estava certa. A partir daquele dia, mesmo enfrentando uma doença terminal, Helena começou a experimentar uma paz e uma alegria que nunca havia sentido antes. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. 2 semanas depois da primeira oração compartilhada, Helena tomou uma decisão que chocou toda a família. Ela convocou Carlos, os filhos, e até alguns parentes próximos para uma reunião na sala de estar. Maria estava terminando de servir o café quando Helena a chamou. Maria, você também precisa participar desta conversa. Sente-se aqui ao meu lado. A família inteira olhou espantada quando Maria, hesitante, se sentou no sofá ao lado de Helena. Eu convoquei vocês aqui porque preciso falar algumas coisas importantes antes que seja tarde demais, começou Helena, com uma firmeza na voz que surpreendeu a todos. Vocês sabem que eu estou com câncer avançado, e os médicos me deram pouco tempo de vida. Carlos tentou interromper, mas Helena levantou a mão. Deixe-me terminar, Carlos. Durante esses anos todos, eu fui uma pessoa terrível. Especialmente com Maria. O silêncio na sala era pesado. Os filhos de Helena, André e Carla, olhavam desconfortáveis para o chão. Eles sabiam como a mãe tratava Maria, mas nunca haviam questionado. Maria trabalhou nesta casa por 15 anos, cuidando de todos nós com dedicação total, e eu a tratei como se ela fosse menos que um ser humano. Eu falei coisas cruéis, fiz humilhações públicas, e usei minha posição social para machucá-la todos os dias. Maria tentou se levantar, desconfortável com a situação, mas Helena segurou sua mão. Não, Maria. Você precisa ouvir isso,
E eles também precisam ouvir. Helena se virou para a família. Esta mulher, que vocês sempre viram como apenas a empregada, me ensinou mais sobre amor, perdão e dignidade nas últimas 2 semanas do que eu aprendi em 50 anos de vida. André, o filho mais velho, finalmente falou. Mãe, você está passando por um momento difícil. Talvez não seja a hora para... É exatamente a hora certa, interrompeu Helena. Porque eu posso morrer amanhã, e não quero morrer carregando essa culpa. Ela olhou diretamente para Maria. Maria, diante de toda a minha família, eu peço seu perdão. Por cada palavra cruel, por cada humilhação, por 15 anos de crueldade gratuita. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela continuava. Você tinha todos os motivos para me odiar, para se vingar, para me abandonar quando eu mais precisava. Mas em vez disso, você escolheu me amar quando eu menos merecia. Você me ensinou que existe um Deus que me ama apesar de tudo o que fiz, e me ajudou a encontrar paz no meio desta crise. Maria estava chorando também, tocada pela coragem de Helena em se humilhar publicamente diante da família. Dona Helena, eu já perdoei a senhora há muito tempo. E eu agradeço por tudo o que aconteceu, porque foi através disso que eu aprendi a perdoar de verdade. A simplicidade e sinceridade da resposta de Maria impressionaram todos na sala. Mas não é só perdão que eu quero pedir, continuou Helena. Eu quero fazer mudanças concretas. Ela se virou para Carlos. Primeiro, eu quero que você aumente o salário da Maria para 5 vezes o que ela ganha hoje. Retroativo aos últimos 5 anos. Carlos arregalou os olhos, mas assentiu. Segundo, eu quero que ela tenha participação nos lucros da empresa, como um membro da família. A família estava em choque total. André tentou protestar. Mãe, isso é um pouco exagerado, não acha? Helena olhou para o filho com uma firmeza que ele nunca havia visto. Exagerado é o que eu fiz com ela durante 15 anos. Isso é apenas justiça. Carla, a filha, estava claramente desconfortável. Mas mãe, ela é... Ela é o quê, Carla? Negra? Pobre? Sem estudos? Termine a frase. O constrangimento de Carla foi visível. Não é isso, mãe. É só que... É exatamente isso, sim. Vocês foram criados com os mesmos preconceitos que eu tinha. Mas eu estou mudando, e espero que vocês também mudem. Helena estava sendo mais corajosa do que havia sido em toda a sua vida, enfrentando não apenas sua própria família, mas uma cultura inteira de preconceito e elitismo. Maria vai se tornar sócia de uma fundação que estamos criando, anunciou Helena. Uma fundação para ajudar famílias carentes, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. E Maria será a coordenadora geral. Maria olhou para Helena em total surpresa. Dona Helena, eu não sei se tenho capacidade para... Você tem exatamente a capacidade que precisamos, um coração que sabe amar sem condições. Carlos, embora surpreso, estava claramente tocado pela transformação da esposa. Helena, se é isso que você quer, eu apoio completamente. Os filhos permaneceram em silêncio, ainda processando a revolução que estava acontecendo em sua família. Helena se virou para eles. Eu sei que vocês estão confusos. Mas eu descobri que a única coisa que realmente importa na vida é amor. E Maria me ensinou isso. Mãe, você tem certeza de que está bem? Essas decisões são muito drásticas, disse André, preocupado. André, eu nunca estive tão bem na vida. Pela primeira vez em 50 anos, eu me sinto verdadeiramente viva. Helena olhou para cada membro da família. Eu estou morrendo de câncer,
mas estou mais feliz do que já fui quando estava saudável. Porque finalmente aprendi o que é amor verdadeiro. Naquele momento, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou e abraçou Maria na frente de toda a família. Maria, você salvou minha alma. Literalmente. Era a primeira vez em 15 anos que as duas mulheres se abraçavam, e todos na sala puderam sentir que algo profundamente sagrado estava acontecendo. Dona Helena, foi Deus que salvou a senhora. Eu só fui o instrumento que ele usou, respondeu Maria, retribuindo o abraço com toda a sinceridade do mundo. E agora Deus vai usar a senhora para salvar outras pessoas também. Naquele abraço, 15 anos de dor foram transformados em 15 anos de propósito divino. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A transformação de Helena criou ondas de choque que se espalharam muito além dos muros da mansão dos Mendonça. A primeira a ser impactada foi Carla, a filha de Helena, que havia saído da reunião familiar visivelmente perturbada. Naquela mesma noite, ela procurou Maria na cozinha. Maria, posso conversar com você? Carla nunca havia iniciado uma conversa com Maria em toda a sua vida. Claro, Carla. Em que posso ajudar? Maria secou as mãos no avental e se virou para a jovem de 25 anos que sempre a havia tratado como se fosse invisível. Eu quero pedir desculpas, disse Carla, com dificuldade. Eu sempre soube que minha mãe te tratava mal, mas nunca fiz nada para impedir. Na verdade, eu aprendi a te tratar mal também. Maria sentiu uma onda de compaixão pela jovem. Carla, vocês foram criados assim. Não sabiam que estavam fazendo algo errado. Mas agora eu sei, disse Carla, com lágrimas nos olhos. E eu quero aprender a ser diferente. Você pode me ensinar? Era incrível como a transformação de Helena estava criando uma reação em cadeia. Claro que posso, minha filha. A primeira coisa é entender que todas as pessoas têm o mesmo valor, independente da cor da pele ou da conta bancária. Nos dias seguintes, Carla começou a ter conversas longas com Maria, aprendendo sobre vida, valores e fé. André, inicialmente mais resistente, começou a mudar quando viu o impacto da transformação na própria mãe. Helena, mesmo doente, estava mais alegre e energética do que ele se lembrava de já ter visto. Maria, eu preciso admitir algo, disse ele uma manhã. Minha mãe está diferente. Ela está feliz. E eu nunca a vi feliz antes. Seu filho, quando a gente encontra paz com Deus, a alegria vem mesmo no meio da dor, explicou Maria. Carlos, que sempre havia sido mais respeitoso com Maria, ficou profundamente tocado ao ver a esposa se transformar diante de seus olhos. Maria, eu sinto muito por nunca ter interferido quando Helena te tratava mal. Eu achava que não era problema meu, mas agora vejo que o silêncio também é cumplicidade. Senhor. Carlos, o importante é que agora todos estão aprendendo a amar de verdade. É isso que importa. A notícia da transformação de Helena se espalhou entre suas amigas da alta sociedade. Muitas vinham à casa curiosas para ver se era verdade que Helena havia perdido o juízo e estava tratando a empregada como igual. Helena, suas amigas estão dizendo que você está sofrendo algum tipo de confusão mental por causa da quimioterapia, contou Verônica, uma das amigas mais próximas. Helena riu pela primeira vez em semanas. Verônica, pela primeira vez na vida eu estou com a mente completamente clara. Vocês é que estão confusas, achando que uma pessoa vale mais que a outra por causa da cor da pele. Mas Helena, existe uma ordem natural das coisas. Algumas pessoas nasceram para mandar, outras para obedecer.
Essa ordem natural que você fala é apenas preconceito disfarçado de educação, respondeu Helena com uma firmeza que surpreendeu a amiga. Algumas amigas se afastaram, incomodadas com a nova perspectiva de Helena. Mas outras ficaram curiosas e quiseram conhecer Maria melhor. Helena, pode me apresentar formalmente para Maria? Quero entender o que aconteceu aqui, pediu Beatriz, uma empresária que sempre havia respeitado Helena. Quando Maria foi apresentada como minha amiga e conselheira espiritual, Beatriz ficou impressionada com a sabedoria e serenidade da mulher que sempre havia visto apenas como a empregada. A transformação mais surpreendente aconteceu com Deolália, a mãe de Helena. Aos 75 anos, ela veio visitar a filha e ficou chocada com as mudanças. Helena, o que essa mulher fez com você? Você está parecendo outra pessoa. Ela me ensinou a ser a pessoa que eu sempre deveria ter sido, mãe, respondeu Helena. Ela me mostrou o amor de Deus. Deolália, que havia criado Helena com os mesmos preconceitos de classe e raça, inicialmente resistiu à mudança. Mas quando viu a paz genuína no rosto da filha doente, começou a questionar suas próprias crenças. Maria, minha filha diz que você a ensinou sobre Deus. Você pode me explicar como uma pessoa, como você, conhece tanto sobre religião? Deolália, Deus não escolhe pessoas pela classe social. Ele escolhe pelo coração, respondeu Maria com paciência. A conversa entre Maria e Deolália durou horas. A idosa senhora, pela primeira vez na vida, ouviu alguém explicar que sua posição social privilegiada era uma responsabilidade, não um direito. Deus deu riqueza para algumas pessoas para que elas ajudem quem tem menos, não para se acharem superiores, explicou Maria. Ao final da conversa, Deolália estava chorando. Maria, eu criei minha filha de forma errada. Ensinei ela a desprezar pessoas como você. Mas agora a senhora pode ensinar ela a amar de verdade, respondeu Maria. Nunca é tarde para recomeçar. Eulália abraçou Maria, pedindo perdão pelos anos de preconceito silencioso. Você pode me ensinar a orar também? A transformação havia chegado até a geração mais velha da família. Os funcionários da casa também foram impactados. O jardineiro, o motorista, a cozinheira, todos notaram a mudança radical no tratamento que recebiam. Helena começou a cumprimentar cada um pelo nome, perguntar sobre suas famílias, e demonstrar interesse genuíno por suas vidas. A dona Helena virou outra pessoa, comentava o jardineiro. Ela me perguntou sobre meu filho que está estudando e ofereceu ajuda com os custos da faculdade. Esta transformação não para aqui. Em Histórias de Luz, documentamos milagres como este que acontecem quando o amor verdadeiro quebra as barreiras criadas pelo preconceito e pelo orgulho. Continue conosco para ver como Maria descobriu que sua missão ia muito além de cuidar de uma única família. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. 3 meses depois do diagnóstico, algo extraordinário aconteceu. Helena, que deveria estar se deteriorando rapidamente segundo as previsões médicas, estava ganhando peso e demonstrando mais energia. Os médicos ficaram intrigados quando os novos exames mostraram uma estabilização inesperada da doença. Senhora Mendonça, não sabemos explicar o que está acontecendo, mas o tumor parou de crescer, disse o oncologista, confuso. Isso não é comum neste estágio da doença. Helena olhou para Maria, que a havia acompanhado à consulta, e sorriu. Doutor, posso lhe apresentar Maria, minha conselheira espiritual? Ela tem orado por mim todos os dias, e eu acredito que isso fez a diferença. O médico, embora cético, não podia negar os fatos que via nos exames. Bem, seja qual for a causa,
Continue fazendo o que está fazendo, disse ele, ainda perplexo. No caminho de volta para casa, Helena segurou a mão de Maria. Maria, eu sinto que Deus está me dando mais tempo de vida por algum motivo específico. Você acha que é para a fundação que estamos planejando? Maria havia estado orando sobre isso também. Dona Helena, eu sinto que Deus tem um plano muito maior do que imaginamos. Ele não salvou a vida da senhora apenas para a senhora ser feliz. Ele tem uma missão para nós duas. Naquela noite, Maria teve um sonho que mudaria tudo. Ela sonhou com uma grande multidão de mulheres de todas as cores e classes sociais, todas chorando e desesperadas. No sonho, ela e Helena estavam numa plataforma, e uma voz disse: "Ensinem estas mulheres que o amor cura todas as feridas." Maria acordou com o coração disparado, sabendo que havia recebido uma revelação divina sobre seu propósito. Quando contou o sonho para Helena, as duas ficaram em silêncio por vários minutos. "Maria, eu tive um sonho parecido na mesma noite", disse Helena finalmente. "Eu vi mulheres ricas e pobres abraçadas, chorando juntas. E uma voz me disse: use sua influência para quebrar as barreiras que separam minhas filhas." Era impossível ignorar que Deus estava falando com as duas simultaneamente. Dona Helena, eu acho que nossa missão não é apenas ajudar pessoas carentes. Nossa missão é mostrar que o amor pode quebrar qualquer barreira, disse Maria, com uma convicção que vinha de muito fundo. O preconceito de classe, de raça, de educação, tudo isso pode ser curado quando as pessoas aprendem a se amar de verdade. Helena assentiu, sentindo a mesma certeza crescer em seu coração. A fundação que começaram a planejar tomou uma forma muito diferente do que inicialmente imaginavam. Em vez de apenas distribuir ajuda material, elas decidiram criar um espaço onde mulheres de diferentes backgrounds pudessem se encontrar, compartilhar histórias e aprender umas com as outras. "Vamos chamar de Ponte do Amor", sugeriu Helena. "Por que queremos ser uma ponte entre mundos que normalmente não se encontram?" O primeiro evento da Ponte do Amor aconteceu na própria mansão dos Mendonça. Helena convidou suas amigas da alta sociedade, e Maria convidou mulheres da periferia onde morava. Inicialmente, a tensão era palpável. As mulheres ricas se sentavam de um lado, as pobres do outro, todas claramente desconfortáveis. Maria tomou a palavra primeiro. "Eu quero contar para vocês como uma faxineira negra e uma patroa rica se tornaram irmãs." Ela contou toda a história, sem esconder nada sobre os anos de humilhação que sofreu. As mulheres ouviam em silêncio total. Quando Maria terminou, Helena se levantou. "Agora eu quero contar para vocês como uma mulher rica e vazia descobriu que era mais pobre que quem ela desprezava", disse Helena. Ela falou sobre sua infância sem amor, sobre seu casamento sem paixão, sobre os anos de amargura que a deixaram espiritualmente morta. "Maria me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar." Quando Helena terminou de falar, uma mulher rica na plateia começou a chorar. "Eu trato minha empregada exatamente como você tratava Maria", confessou. "E agora eu vejo que estou perdendo a chance de conhecer uma pessoa maravilhosa." Uma mulher pobre respondeu: "E eu carrego tanto ódio pelos ricos que nunca consegui ver que alguns deles também sofrem." O que aconteceu em seguida foi mágico. As barreiras começaram a se dissolver. Mulheres que nunca haviam conversado com alguém de classe social diferente começaram a compartilhar suas dores, seus medos, seus sonhos. Descobriram que, por baixo das diferenças superficiais, eram todas mães, filhas, esposas, mulheres lutando para encontrar sentido e amor em suas vidas. "Vocês viram o que aconteceu aqui hoje?", perguntou Maria para Helena no final do evento.
Quando as pessoas param de se ver como diferentes e começam a se ver como irmãs, milagres acontecem. Helena assentiu, completamente emocionada. Maria, eu entendo agora porque Deus me deu mais tempo de vida. É para isso. A partir daquele dia, a Ponte do Amor se tornou um movimento. Eventos similares começaram a acontecer em outras casas, outras cidades. Mulheres ricas abriam suas casas para mulheres pobres, e mulheres pobres compartilhavam sua sabedoria de vida com mulheres que tinham dinheiro mas não tinham paz. Maria se tornou uma oradora procurada, não porque tinha diploma universitário, mas porque tinha uma sabedoria que só vem da experiência vivida e da fé testada. Helena usava sua influência social para abrir portas que normalmente estariam fechadas para pessoas como Maria. Juntas, elas formavam uma dupla poderosa que estava mudando corações em toda a cidade. Maria, você se lembra quando eu disse que Deus abençoa quem merece? Perguntou Helena um dia. Eu estava completamente errada. Deus abençoa quem está disposto a ser bênção para outros, independente de classe social, cor de pele ou qualquer outra coisa. E agora nós duas somos prova viva disso, respondeu Maria, sorrindo. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. 1 ano depois do diagnóstico de câncer, Helena era uma pessoa completamente diferente da mulher cruel e amarga que havia sido por 50 anos. A transformação era tão radical que pessoas que a conheciam há décadas mal a reconheciam. Onde antes havia arrogância, agora existia humildade genuína. Onde antes havia crueldade, agora floresciam compaixão e gentileza. E onde antes havia um vazio espiritual profundo, agora brilhava uma fé sólida e uma alegria contagiante. Dona Helena, a senhora se lembra de como era antes? Perguntou Maria um dia, enquanto trabalhavam juntas na organização de mais um evento da Ponte do Amor. Helena parou o que estava fazendo e refletiu por um momento. Lembro, Maria. E às vezes não acredito que era eu mesma. Era como se eu estivesse morta por dentro, apenas funcionando automaticamente. Ela olhou para Maria com gratidão infinita. Você me ressuscitou, Maria. Literalmente. Maria balançou a cabeça. Não fui eu, Dona Helena. Foi Deus trabalhando através do amor e do perdão. Eu só escolhi não guardar rancor. Mas essa escolha mudou tudo, insistiu Helena. Se você tivesse escolhido me odiar, eu teria morrido amargurada e sozinha. Sua escolha me salvou. Era verdade. A escolha de Maria de amar em vez de odiar havia criado uma cadeia de milagres que transformou não apenas Helena, mas toda a família e centenas de outras pessoas. A diferença mais marcante em Helena era sua capacidade de enxergar as pessoas como realmente eram, não através do filtro do preconceito e da posição social. Ela havia desenvolvido uma intuição aguçada para identificar quem estava sofrendo, quem precisava de uma palavra de encorajamento, quem estava carregando dores ocultas. Maria me ensinou a olhar com os olhos do coração, explicava Helena para quem perguntava sobre sua transformação. Helena também havia aprendido a encontrar alegria nas coisas simples. Antes, ela só se sentia importante quando estava demonstrando sua superioridade sobre outros. Agora, ela encontrava felicidade em servir, em ajudar, em ser útil para quem precisava. Antes eu pensava que felicidade vinha de estar acima dos outros, disse Helena durante uma palestra. Agora eu descobri que verdadeira alegria vem de estar ao lado dos outros. A mudança física também era notável. Apesar de estar lutando contra o câncer, Helena irradiava uma energia e uma vitalidade que impressionavam todos ao seu redor. Os médicos ficavam perplexos com sua evolução. O tumor havia parado de crescer,
seus níveis de energia eram altos, e sua disposição mental era extraordinariamente positiva. Doutora Santos, a senhora pode me explicar medicamente o que está acontecendo comigo? Perguntou Helena durante uma consulta. Helena, em 40 anos de medicina, eu já vi muitos casos inexplicáveis. O que posso dizer é que sua atitude mental e emocional está claramente impactando sua resposta física ao tratamento, respondeu a oncologista. Continue fazendo o que está fazendo, porque está funcionando. Helena sorriu. Estou fazendo algo muito simples, doutora. Estou aprendendo a amar de verdade. Maria, por sua vez, havia descoberto talentos e capacidades que nem sabia que possuía. A mulher tímida que por anos trabalhou em silêncio agora falava com autoridade para plateias de centenas de pessoas. Sua sabedoria natural, combinada com sua experiência de vida e sua fé profunda, tocava corações de forma poderosa. Maria, como você desenvolveu essa capacidade de falar em público? Perguntou uma jornalista durante uma entrevista. Quando a gente tem uma mensagem importante para dar, Deus dá a coragem necessária, respondeu Maria com simplicidade. Eu descobri que não importa se a pessoa tem diploma ou não. O que importa é ter algo verdadeiro para compartilhar. Maria havia se transformado de uma empregada invisível em uma líder respeitada, mas sem perder sua humildade e simplicidade características. A relação entre Maria e Helena havia se tornado um exemplo vivo de como o amor pode transformar relacionamentos impossíveis. Elas agora trabalhavam como parceiras iguais, cada uma contribuindo com seus dons únicos. Helena trazia recursos financeiros, contatos sociais e capacidade organizacional. Maria trazia sabedoria espiritual, credibilidade junto às comunidades carentes e uma capacidade natural de tocar corações. Vocês duas parecem irmãs que se separaram no nascimento e se reencontraram, comentou Carlos, observando como elas trabalhavam em harmonia perfeita. É engraçado como são tão diferentes, mas se complementam tão bem. É porque agora nós duas entendemos que somos filhas do mesmo pai, explicou Helena. Quando você entende isso de verdade, as diferenças de cor, classe social e educação se tornam irrelevantes. A transformação havia impactado até mesmo a forma como elas lidavam com conflitos. Antes, Helena explodia em raiva por qualquer coisa. Agora, quando surgia algum desentendimento, as duas conversavam com respeito mútuo e buscavam soluções juntas. Conflito não é problema quando existe amor de verdade, dizia Maria. Problema é quando existe orgulho demais para conversar. Os filhos de Helena também haviam mudado completamente. André se tornou um empresário mais justo e compassivo, influenciando positivamente sua própria empresa. Carla decidiu estudar psicologia para ajudar pessoas com traumas emocionais. Nossa mãe nos deu o melhor exemplo de transformação pessoal que podíamos ter, disse André. Se ela conseguiu mudar aos 50 anos, nós também podemos mudar. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. 2 anos depois do início de sua transformação, Helena e Maria enfrentaram seu primeiro grande teste. A notícia de que uma faxineira negra havia se tornado sócia de uma das famílias mais ricas de São Paulo chegou à mídia, e a reação foi muito mais intensa do que elas esperavam. Um programa de televisão sensacionalista fez uma matéria zombando da situação, retratando Helena como uma mulher que havia perdido o juízo e Maria como uma oportunista que se aproveitou da doença da patroa. Helena Mendonça, de socialite a fanática religiosa, era a manchete de uma revista de fofocas. A matéria mostrava fotos antigas de Helena em eventos sociais e contrastava com fotos recentes dela abraçada com Maria, sugerindo que ela havia sofrido algum tipo de colapso mental. Especialistas alertam,
Doenças graves podem causar mudanças drásticas de personalidade, dizia a reportagem. Helena ficou devastada quando viu a matéria. Maria, eles estão fazendo a gente parecer ridícula. Estão dizendo que você se aproveitou de mim, que eu estou louca. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela lia os comentários cruéis nas redes sociais. Talvez seja melhor a gente parar com a fundação até essa polêmica passar. Maria sentou ao lado de Helena e pegou suas mãos. Dona Helena, lembra quando Jesus foi criticado por comer com os publicanos e pecadores? Lembra quando ele foi chamado de louco pela própria família? Helena assentiu, ainda emocionada. Quando a gente faz a coisa certa, sempre vai ter quem critique. O importante é saber que Deus está vendo nosso coração. Mas as críticas não pararam na mídia. Muitas amigas antigas de Helena se afastaram completamente, algumas enviando mensagens cruéis. Helena, você virou motivo de piada em todo o nosso círculo social, escreveu Verônica. Ninguém mais leva você a sério. É melhor você parar com essa palhaçada antes que seja tarde demais. Outras foram ainda mais diretas. Você perdeu completamente o bom senso. Essa mulher obviamente te manipulou e agora está se aproveitando da sua doença. O que mais machucou Helena foi quando alguns parentes próximos começaram a questionar sua capacidade mental. Seu irmão, Eduardo, chegou a sugerir que ela procurasse ajuda psiquiátrica. Helena, você não está bem. Nenhuma pessoa sã trataria uma empregada como igual. Isso é sintoma de algum distúrbio causado pela quimioterapia. A pressão familiar se tornou tão intensa que Helena chegou a duvidar de si mesma. Maria, será que eles estão certos? Será que eu realmente perdi o juízo? Perguntou Helena numa noite de insônia. Talvez eu esteja forçando uma situação que não é natural. Maria olhou nos olhos de Helena com uma firmeza amorosa. Dona Helena, qual foi a época da sua vida em que a senhora foi mais feliz? Antes, quando desprezava todo mundo, ou agora, quando aprendeu a amar? A pergunta trouxe clareza instantânea para Helena. Agora, sem dúvida. Mesmo com câncer, mesmo com todas essas críticas, eu nunca fui tão feliz. Então a senhora não perdeu o juízo, respondeu Maria. A senhora encontrou seu coração. E isso assusta quem ainda não encontrou o próprio. O desafio seguinte veio de uma direção inesperada. A Receita Federal iniciou uma investigação sobre as mudanças financeiras na vida de Maria, suspeitando de irregularidades. Como uma doméstica consegue de repente ter participação em uma empresa e conta bancária com valores altos? Questionou o auditor responsável. Helena e Carlos tiveram que contratar advogados caros para provar que tudo havia sido feito legalmente. Maria, eu sinto muito por ter te colocado nesta situação, disse Helena, preocupada com o estresse que a investigação estava causando. Se eu soubesse que ia dar toda essa confusão. Dona Helena, Jesus também passou por julgamentos injustos, respondeu Maria com serenidade. Se ele aguentou, nós também vamos aguentar. A pressão financeira também se tornou um problema. Muitos doadores da fundação cancelaram suas contribuições depois da polêmica na mídia. Empresários que antes apoiavam os projetos sociais da família Mendonça se afastaram, com medo de serem associados à loucura de Helena. Helena, nossos custos aumentaram muito com os advogados, e nossa receita diminuiu drasticamente, explicou Carlos, preocupado com a sustentabilidade dos projetos. Helena olhou para Maria, e as duas tiveram o mesmo pensamento. Carlos, se for preciso, eu vendo algumas joias e obras de arte. Mas não vamos parar o trabalho da fundação. Era um sacrifício real,
Helena estava disposta a abrir mão de bens materiais que havia acumulado durante décadas para manter viva a missão que Deus havia colocado em seu coração. O teste mais difícil veio quando Carla, a filha de Helena, enfrentou problemas no trabalho por causa da reputação da família. Mãe, meu chefe disse que enquanto você continuar com essa história da empregada sócia, minha posição na empresa fica comprometida, disse Carla, chorando. Ele acha que nossa família perdeu credibilidade social. Helena sentiu o coração se partir. A última coisa que queria era prejudicar os filhos. Carla, se for preciso, eu posso. Não, mãe, interrompeu Carla. Eu aprendi com você que algumas coisas são mais importantes que emprego. Se meu chefe não consegue ver o valor do que vocês estão fazendo, então não é o lugar onde eu quero trabalhar. A coragem da filha fortaleceu ainda mais a determinação de Helena. Maria também enfrentou desafios em sua própria comunidade. Alguns vizinhos da periferia começaram a tratá-la com desconfiança. A Maria agora anda de carro importado e mora em mansão. Esqueceu de onde veio, murmuravam alguns. Rica ela sempre quis ser, arrumou um jeito de conseguir, comentavam outros, com inveja mal disfarçada. Tia Maria, é verdade que a senhora virou rica? Perguntou uma criança da vizinhança, repetindo o que havia ouvido dos adultos. Maria se ajoelhou na altura da criança. Meu amor, eu sempre fui rica. Rica de amor, de fé, de amigos verdadeiros. Agora eu tenho dinheiro também, mas isso só me deu mais responsabilidade de ajudar quem precisa. O maior desafio pessoal de Maria veio quando sua própria filha, Joana, expressou preocupação. Mãe, toda essa exposição não está sendo boa para a senhora. A senhora era mais feliz quando vivia uma vida simples. Maria ficou surpresa com a resistência da filha. Joana, eu ainda vivo uma vida simples. O que mudou é que agora posso ajudar mais pessoas. Mas a senhora está sempre viajando, sempre em reuniões, sempre ocupada. Eu sinto falta da minha mãe que tinha tempo para conversar comigo, disse Joana, revelando uma dor real. Maria percebeu que o sucesso da missão não podia custar o relacionamento com os próprios filhos. Você tem razão, minha filha. Vou organizar melhor meu tempo para não perder o que é mais importante. A situação se tornou ainda mais tensa quando um grupo de pessoas organizou um protesto em frente à mansão dos Mendonça. Fora Maria oportunista, gritavam. Helena Mendonça está sendo enganada. As cenas foram parar na televisão, aumentando ainda mais a pressão sobre as duas mulheres. Maria, será que estamos fazendo a coisa certa? Toda essa confusão, toda essa dor que estamos causando para nossas famílias, questionou Helena, observando os manifestantes pela janela. Talvez seja um sinal de que devemos parar. Maria se aproximou da janela e olhou para as pessoas que protestavam. Dona Helena, a senhora se lembra do que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas pessoas estão com raiva porque nossa amizade questiona tudo o que elas acreditam sobre lugar social, raça e classe, continuou Maria. Nossa união incomoda porque prova que eles estão errados. E quando as pessoas estão erradas, elas preferem atacar quem está certo do que admitir o próprio erro. Helena respirou fundo e sentiu uma paz descer sobre seu coração. Você está certa, Maria. Se Jesus aguentou ser crucificado por amar, nós podemos aguentar ser criticadas. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Maria, vamos até lá fora conversar com essas pessoas. Elas merecem ouvir nossa história diretamente de nós. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria.
Helena e Maria saíram da mansão de mãos dadas, caminhando diretamente em direção ao grupo de manifestantes. O simbolismo não passou despercebido: uma mulher branca rica e uma mulher negra de origem humilde, unidas por uma amizade que desafiava todos os preconceitos da sociedade. Os gritos diminuíram conforme elas se aproximaram, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Meu nome é Helena Mendonça, e esta é minha amiga Maria, disse Helena, com voz firme mais respeitosa. Vocês vieram aqui protestar contra nossa amizade, e eu gostaria de entender por quê. A simplicidade e coragem da abordagem desarmaram muitos dos manifestantes. Senhora, a gente só acha que a senhora está sendo enganada, disse uma mulher na multidão. Essa mulher está se aproveitando da sua doença. Maria deu um passo à frente. Posso contar para vocês como tudo começou. E ali mesmo, na calçada, diante de dezenas de pessoas, Maria contou toda a história. Falou sobre os 15 anos de humilhação, sobre como escolheu perdoar ao invés de guardar rancor, sobre como Deus usou sua decisão de amar para transformar duas vidas completamente diferentes. Quando Maria terminou, muitas pessoas na multidão estavam chorando. Mas por que vocês não provaram isso antes? Por que deixaram a mídia contar uma história diferente? Perguntou um homem. Helena respondeu: porque não achamos que precisávamos provar nosso amor para ninguém. Amor verdadeiro não precisa de aprovação externa. Vocês têm todo o direito de não acreditar em nós, continuou Helena. Mas eu gostaria de fazer um convite. Venham conhecer o trabalho da nossa fundação. Vejam com seus próprios olhos o que estamos fazendo. Se depois disso vocês ainda acharem que estou sendo enganada, eu respeitarei suas opiniões. Algo mágico aconteceu naquele momento. A hostilidade se transformou em curiosidade. Várias pessoas aceitaram o convite para visitar a fundação. Uma semana depois, muitos dos ex-manifestantes se tornaram voluntários do projeto. Eu vim aqui para denunciar uma farsa e descobrir o trabalho social mais bonito que já vi, admitiu uma das mulheres que havia gritado mais alto contra Maria. A coragem de enfrentar as críticas de frente, com amor e transparência, marcou um ponto de virada na percepção pública sobre Helena e Maria. Jornalistas sérios começaram a investigar a história real, e reportagens positivas começaram a aparecer. De socialite cruel a ativista social, a transformação real de Helena Mendonça foi a manchete de uma revista respeitada. O movimento da Ponte do Amor cresceu exponencialmente. Em 5 anos, já existiam núcleos em 15 cidades diferentes. Milhares de mulheres haviam participado dos encontros, quebrando barreiras de classe, raça e preconceito. Muitas amizades improváveis nasceram. Muitas feridas antigas foram curadas, muitos corações endurecidos foram amolecidos pelo poder do amor genuíno. Helena, contra todas as previsões médicas, continuava viva e ativa 7 anos depois do diagnóstico terminal. Os médicos já haviam parado de tentar explicar cientificamente sua evolução. Helena, seu caso virou objeto de estudo em várias universidades, disse Dr. Santos durante uma consulta. Você está ajudando a ciência a entender melhor a relação entre estado emocional e cura física. Doutora, eu sempre soube que amor cura, respondeu Helena sorrindo. Só demorou para a medicina descobrir isso. O testemunho médico de Helena se tornou poderoso, sendo citado em congressos e artigos científicos como evidência da influência da paz interior na recuperação de doenças graves. Maria se tornou uma das palestrantes mais procuradas do país, falando em universidades, empresas e eventos internacionais sobre perdão, transformação e liderança através do amor. Apesar da fama, ela mantinha a simplicidade de sempre. Gente importante é aquela que faz diferença na vida dos outros, dizia em suas palestras.
Não importa se você é faxineira ou presidente, o que importa é quanto amor você consegue plantar no mundo. A Fundação Ponte do Amor se tornou referência nacional em trabalho social inovador. O modelo criado por Helena e Maria, unindo pessoas de diferentes classes sociais para trabalho conjunto, foi replicado em outros países. Vocês criaram algo revolucionário, disse um sociólogo em uma conferência. Mostraram que é possível quebrar barreiras sociais através do amor prático. 10 anos após o diagnóstico de câncer, Helena decidiu escrever um livro contando toda a história. Maria, eu quero que nossa história inspire outras pessoas a não desistirem do amor, mesmo quando é difícil, disse ela. O livro de Patroa à Irmã, Como uma Faxineira Me Ensinou a Viver, se tornou best-seller nacional, sendo traduzido para dezenas de idiomas. O legado mais belo de Helena e Maria não estava nas instituições que criaram ou nos prêmios que receberam. Estava nas centenas de relacionamentos transformados pelo exemplo delas. Patroas que aprenderam a tratar empregadas com dignidade. Empregadas que encontraram coragem para se valorizar. Famílias que superaram preconceitos. Comunidades que descobriram a força da união. Tia Helena, tia Maria, vocês acham que conseguiram mudar o mundo? Perguntou uma criança durante uma visita à fundação. Helena e Maria se entreolharam e sorriram. Não mudamos o mundo todo, meu amor, respondeu Maria. Mas mudamos o nosso mundo. E quando cada pessoa muda seu próprio mundo, o mundo inteiro vai mudando aos pouquinhos. Histórias como esta nos lembram que Deus continua escrevendo milagres através daqueles que escolhem amar sem condições. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada um de nós pode ser instrumento de transformação na vida de alguém. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que provam que o amor sempre vence o ódio, que o perdão sempre supera a vingança, e que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer o impossível acontecer. Hoje, aos 75 anos, Maria continua trabalhando ativamente na fundação. Helena, aos 65, permanece livre do câncer, desafiando todas as previsões médicas. Elas continuam sendo melhores amigas, continuam orando juntas todas as manhãs, continuam provando que amor verdadeiro pode quebrar qualquer barreira. Maria, você acha que vamos trabalhar juntas no céu também? Pergunta Helena às vezes, brincando. Dona Helena, onde quer que Deus nos coloque, se for para amar e servir as pessoas, eu estarei pronta, responde Maria, como sempre. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.